Olá, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. E eu tô aqui para ministrar uma aula para vocês que tem como título Pré-História Brasileira. Antes de falar da aula em si, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo professora Ludmila Kalimann Campos, sou professora da rede pública da SEDU, professora efetiva já há algum tempo, e tenho doutorado em História Social pela UFES. Trabalho com história antiga, trabalho com arqueologia, e vou estar falando um pouquinho para vocês sobre pré-história brasileira, tá bom? Bom, antes de falar sobre a pré-história brasileira, é importante que a gente compreenda o conceito de pré-história, o que é pré-história, em qual período se encontra a pré-história. A pré-história, ela pode ser compreendida como um período de aproximadamente entre 5 milhões de anos atrás e teria se encerrado há 6 mil anos antes de Cristo. É um período que é objeto de estudo multidisciplinar ou interdisciplinar, e aí você pode perguntar, professora, o que é isso? O que é um objeto de estudo multidisciplinar? Bom, gente, não dá para estudar a pré-história só pela história, só pelo conhecimento dos historiadores. Para isso a gente precisa conversar, dialogar, estudar outras disciplinas, igual a vocês que estudam ciências, que estudam matemática, que estudam português. Pois bem, a pré-história ela é objeto de estudo dos biólogos, dos arqueólogos, de outras áreas do conhecimento, dos engenheiros. Então a gente precisa muito do conhecimento de outras áreas para compreender a pré-história. Mais especificamente, eu gostaria de dizer para vocês que existe uma área extremamente importante para a pré-história, que é chamada arqueologia. O que é arqueologia? Enquanto a história é chamada ciência dos homens no tempo, a arqueologia é o estudo do passado por meio de vestígios materiais. E eu trago aqui para vocês alguns objetos, Eu vou mostrar aqui pertinho da câmera, que são objetos que são da arqueologia, não são objetos reais, tá, gente? Eu compro para dar aula, para vocês. Então, assim, são objetos fossilizados. Aqui nós temos conchas, observem isso aqui, conchinhas, vou dar iluminação, restos de dentes de tubarão. Eles fazem impressões 3D, e eles conseguem, para nós professores, ter esses objetos para mostrar para vocês, alunos, para vocês conhecerem um pouquinho. Então a arqueologia, ela ajuda a gente a compreender um pouco desse passado por meio daquilo que a gente pode tocar, O que a gente chama de cultura material, que você já deve ter estudado nas matérias anteriores aqui no 6º ano. Bom, gente, para falar sobre pré-história, a gente tem que dividir em 2 períodos: o paleolítico, ou chamada Idade da Pedra Lascada, e o neolítico, Idade da Pedra Polida. E é nessa linha do tempo da pré-história, dessa divisão, que eu vou estar falando um pouco mais com vocês sobre a pré-história brasileira. Mas, professora, como que esses humanos chegaram na América? Ou será que eles vieram da América? Eles nasceram aqui? Bom, vamos lá. Os pesquisadores dizem que a origem do homem é na África. Então, a origem do homem, África. Quem disse isso? Bom, 2 americanos, o Donald Johanson e o Tom Gray, em 1974, eles descobriram um fóssil fantástico, impressionante na Etiópia. E esse fóssil eles deram o nome de Lucy. Esse fóssil é datado de milhares de anos. E, gente, por que deram o nome de Lucy? Porque eles, na ocasião, olha que engraçado, eles estavam ouvindo a música dos Beatles, que Beatles era famoso na época, Lucy in the Sky. E aí eles deram o nome de Lucy. E a partir daí eles descobriram o fóssil humano, o fóssil humano conservado, obviamente, mais antigo encontrado em todos os continentes, foi ali na África. E eles fazendo a pesquisa, desenvolvendo, eles descobriram que realmente aqui na África a origem de tudo. Hoje praticamente é um consenso, a origem humana no continente africano. Bom, professora, ok, mas e aí, como é que eles chegaram no nosso continente americano? Bom, gente, aí nós temos as chamadas hipóteses. Não há uma certeza muito clara sobre como os seres humanos chegaram. O que a gente tem é uma hipótese, ou seja, uma ideia que ainda está sendo construída, que ainda há alguns debates sobre ela. Pois bem, nós temos 2. A primeira hipótese é que os homens chegaram na América por meio do chamado Estreito de Bering,
Observem na imagem que eu mostro para vocês. Estreito de Bering é essa região norte, né, que aí compreende a divisa entre a Ásia e a América, mais especificamente a região da Sibéria e do Alasca, que na época ela era coberta por gelo, então era possível caminhar por ela. Bom, hoje não seria mais, porque hoje é uma região que não tem mais essa capinha de gelo, ela tem só o oceano ali. Muito bem, gente, a hipótese é essa. Então, a primeira hipótese é que o ser humano teria passado pelo Estreito de Bering. Mas, professora, o ser humano passou naquela época então era gelo? Como assim? Bom, porque, gente, era uma época do período glacial. O período glacial, todo mundo sabe que o mundo, né, ele ficou quase que completamente congelado. Então, aquela região também. Então, foi uma possibilidade. Passo agora para vocês um trechinho de um filme que tá lá no YouTube, depois eu passo o link, para vocês entenderem mais ou menos como que foi essa saga deles na travessia do Estreito de Bering. É só para vocês imaginarem como que era essa cena, né, dessa travessia, que eles nem sabiam que eles estavam fazendo uma travessia. Para eles estavam só caminhando, como eles sempre faziam, porque eram nômades. Observa lá. Elas encontraram outro grupo de caçadores procurando comida. Elas se juntarão a esse bando e viajarão para mais longe. Seguirão outros bandos de caçadores em direção ao leste, onde fica hoje o Alasca e o território de Yukon. Serão as primeiras pessoas a chegar ao novo continente, a América. Serão os pioneiros a desbravar territórios inexplorados. Há cerca de 15 mil anos, essas pessoas se espalharam pelas cadeias de montanhas, vastas planícies abertas e florestas aparentemente intermináveis. Não foi uma migração deliberada, mas agindo como os caçadores sempre fizeram, movimentavam-se constantemente atrás de comida. Bom, gente, viram? Muito interessante, né? Então vocês imaginem, tentem imaginar como que foi essa travessia, essa saga, esse momento grandioso, que para eles era só mais um caminho, mas para nós a gente tem a consciência que era a chegada de um novo continente. A segunda hipótese é que eles chegaram na América por mar vindos da Oceania. Observem lá no mapa de novo, a Oceania teria sido o lugar que eles saíram. E eles paravam de ilha em ilha e eles foram caminhando até acabar se deparando com o continente americano. Então eles teriam chegado inicialmente pela América do Sul. Professora, qual das hipóteses está certa? Eu não sei. Ainda ninguém sabe. O que a gente sabe é que são duas hipóteses, provavelmente uma delas ou as duas podem estar corretas, né? Nós vamos discutir um pouquinho mais lá na frente. Bom, gente, e aí? Teve alguma descoberta surpreendente na América? Você pode me perguntar. Eu digo para vocês que sim. E sabe em qual lugar? No Brasil. Bom, o arqueólogo Walter Neves, ainda no século passado, no século XX, ele encontrou um crânio feminino datado de 11.500 anos atrás, na região que a gente chamou de a região de Lagoa Santa, lá em Minas Gerais, lá perto de Belo Horizonte. Esse crânio é o mais antigo encontrado em toda a América. Ele deu o nome desse crânio de Luzia. Lembra da Lucy in the Sky, lá dos pesquisadores na África? Pois bem, ele deu em homenagem à Luzia, ou seja, a Lucy, perdão. Então, a nossa Luzia é o crânio mais antigo da América. Foi interessante porque eles pegaram o crânio, enviaram para a Inglaterra e naquelas impressoras 3D, naquelas reconstituições, eles fizeram o crânio do que seria a Luzia. Olha lá. Observem, gente, traços, né, o nariz, a boca. Sabe o que eles descobriram? Que ela não tem nada de asiática, que os traços dela são muito mais parecidos com os australianos, né, que seriam os homens que vivem ali mais tradicionais, e mesmo com os africanos, o que deu um nó na cabeça dos pesquisadores que defendem a chegada dos homens pelo Estreito de Bering, imaginem só. Então, a grande questão é da onde vem o povo de Luzia. É ainda algo que a gente está descobrindo. Bom, gente, não teve só o Walter Neves fazendo pesquisa. Nós temos uma pesquisadora chamada Niede Guidon. A Niede Guidon foi lá para o Piauí e ela pesquisou numa região chamada São Raimundo Nonato. E ela descobriu um sítio arqueológico gigantesco,
que ela fez a datação e marcava os 50 mil anos atrás. Só que a Nied Guidon não encontrou crânio, nem ossada. O que ela encontrou então, professora? Como é que ela pode dizer isso? Bom, ela encontrou restos de carvão, pedras lascadas. Como ela não encontrou nenhum fóssil do corpo humano, vamos dizer assim, alguns pesquisadores achavam que aquilo não fazia sentido, né? Porque pedaços de carvão podem ser uma queimada de uma floresta. Então, gerou muita confusão entre os pesquisadores, muitos não acreditavam naquilo que Nied Guidon falava. Aí, em 2006, o Eric Boeta, que é um outro arqueólogo, ele conseguiu comprovar aquilo que Nied Guidon diz, que realmente eram restos humanos, restos de fogueira e restos de pedras lascadas mesmo, de utensílios humanos. Por que às vezes, alguns alunos me perguntam, professora, por que às vezes a gente descobre crânio num lugar e crânio no outro lugar você não descobre? Porque às vezes o solo é diferente, tem solo que é mais úmido, que em poucos anos o crânio, a ossada, ela é totalmente pulverizada. Em outros lugares, por ser mais seco, por ter pouca umidade, você preserva mais. O caso de Luzia é esse aí. Tanto no Egito, né, gente? No Egito você tem as múmias e tal. Não é só porque existe um embalsamento ou coisa do tipo, não. Porque existe um clima mais seco, com pouca umidade, que acaba protegendo o corpo contra a deterioração. Foi o que aconteceu com a nossa Luzia, tá bom? Coloca a imagem de uma pintura rupestre, que também foi encontrada no Piauí, no Parque Nacional da Serra da Capivara. Essa é uma das muitas pinturas rupestres que a gente conhece, né, que tá lá no Piauí, que são fantásticas pra gente estudar, pra gente conhecer os homens do passado, né? Gente, bom, então vamos entender o seguinte, professora. Tem então um povo que morava lá na região lá de povo de Luzia, né? Existiam outros povos no Brasil? Eu digo para vocês que sim. Muitos outros povos da pré-história estavam no Brasil, povos muito diferentes no tempo, no espaço. Mas antes de falar um pouquinho deles, vamos tentar entender um pouquinho como era esse país, como é que era essa nação, como que era esse território. Bom, vamos lá. Brasil, que hoje a gente entende como Brasil, obviamente, né, que era um pouco diferente, era um lugar com uma vegetação baixa, o clima seco, era frio, com inverno rigoroso, nada a ver do que a gente pode imaginar hoje no Brasil, né? Porque era um período muito diferente, né, em termos geológicos. Aí a professora de geografia de vocês vai saber explicar melhor, mas é um período geológico muito diferente. Por ser uma vegetação diferente, e também a professora de ciência pode falar, haviam animais muito diferentes do que nós temos hoje. E aí eu falo um pouquinho para vocês, nós temos um animal que é um animal surpreendente que vivia durante a pré-história brasileira, que é chamada preguiça gigante. A preguiça gigante, observem a imagem, ela chegava a medir 6 metros de altura. E por conta da altura dela, ela podia coletar alimentos na copa das árvores. Olha que surpreendente. Se vocês quiserem, tiverem curiosidade, pesquisem. Em vários museus do Brasil abrigam esqueletos das preguiças gigantes. Muito legal. Outro animal fantástico é um mastodonte. O mastodonte, que parece como se fosse um elefante, mas ele é meio peludinho, né? Ele pesava muitas toneladas. A tromba dele também era muito pesada. Podia chegar a 1,5 metro, só a tromba, e ainda tinha suas presas também bem grandes, né? Outro animal, que é um animal super diferente, que a gente tem poucas semelhanças com os animais hoje, é a chamada macrauquênia, que é um animal com uma tromba já meio curvada, parecida com um camelo, né? Então é um animal bem comum na nossa pré-história brasileira. Nós chamamos também, gente, um termo, chama megafauna. Por que megafauna? Porque eram animais gigantes. Então, na pré-história brasileira, você tinha uma chamada megafauna brasileira. Bom, eu separei para vocês 4 povos para a gente poder estudar e entender como que eles viviam, o que eles faziam, povos da pré-história brasileira. Começando pelo povo de Lagoa Santa. Trouxe aqui a ossada que eles encontraram na época, né? Aquele povo de Lagoa Santa é aquele povo mesmo que encontrou a ossada da Luzia. No século XIX, um pesquisador chamado Peter Lound, ele foi o primeiro a fazer pesquisa nessa região e ele encontrou restos humanos. Em 1970, aí o Walter Neves encontra
é mais ousada, faz a pesquisa, descobre tudo aquilo que descobriu sobre Luzia, a sua origem, né, e tal. E ele observou outras coisas, que os povos daquela época, eles se alimentavam de peixes, de caramujos, de frutas, era um povo bem mais baixo do que a gente e eram chamados caçadores e coletores, ou seja, eles não praticavam a agricultura, tá bom? Outro povo interessante para a gente entender é o chamado povos da flecha, né, ou povos de umbu. Esse povo, ele vivia na região sudeste do Brasil, né, que compreende Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, e o sul do Brasil. Bom, eram habitantes que viviam mais nas florestas e eles conseguiam criar vários objetos de caçada, né, objetos fantásticos, como por exemplo o arco e flecha. Falou assim, nossa professora, mas arco e flecha é tão simples. Pois bem, era uma tecnologia muito avançada. Você poder misturar aí dois elementos, constituir é um objeto de engenharia da época. Então, eles construíam esses arcos e flechas e muitas outras armas que faziam com que eles conseguissem fazer grandes caçadas. Eles também eram caçadores e coletores, não sabiam praticar ainda a agricultura, tá? Outro povo, que é um povo que a gente encontra muito aqui no Espírito Santo, é o povo Sambaqui. E aí eu trouxe para vocês 3 conchinhas, que eu dou aula com elas, que são conchinhas encontradas em sítios sambaquis lá na UFES. Professora, na UFES tem um sítio arqueológico onde você encontra restos, sim, sambaquis. São as conchinhas que eu guardo para dar aula para os meus alunos como vocês. Bom, gente, essas conchinhas você encontra em vários lugares do Espírito Santo, em outras regiões também do Brasil. O sambaquis, por que esse nome? Primeiro, vamos entender o seguinte, aqui no Espírito Santo, e gente, no sul do Brasil e no Rio de Janeiro e São Paulo também, o mar avançou muito no período da pré-história. Por ele avançar, as pessoas realmente elas viviam mais no litoral. Então eles viviam caçando, pescando na região ali do litoral do mar, mas também na foz dos rios, naquela região de mangue e tal. Então eles se alimentavam muito de molusco, de peixe, etc. Quando eles extraíam os moluscos, eles tinham as conchas. O que eles faziam com elas? Eles começaram a amontoar e criar grandes estruturas que nós, né, demos o nome de sambaquis. E o mais interessante é que os arqueólogos encontraram pessoas enterradas embaixo dos sambaquis. Olha que coisa fantástica. Então, são monumentos da pré-história que nós encontramos vários deles no Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo está repleto de sambaquis. Uma coisa interessante de se falar, gente, é que depois de um tempo, quando os portugueses chegaram e chegaram europeus de maneira geral, eles começaram a fazer construções e nas construções eles precisam utilizar o cal. Então eles pegavam os sambaquis, porque a concha, né, ela produz o cal, quebravam aquilo, faria aquele pó e podiam passar nas construções. Se você um dia for uma igreja do século XIX, colonial, ou mesmo, por exemplo, você vai lá no Convento da Penha, ou você vai lá naquela igreja dos Reis Magos, lá em Nova Almeida, você passar a mão, você vai ver cal. Isso é resto de sambaqui. Esse sítio arqueológico foi destruído. As indústrias de cal no Espírito Santo, lá no início até hoje, utilizam restos de sambaqui para a produção dos seus materiais, vamos colocar assim. Muito bem. E aqui, né, nós temos a imagem para mostrar para vocês um pouquinho como é que é. Por último, um povo não menos importante, nós temos os povos marajoaras, povo do norte do Brasil, em especial ali na região amazônica, né? Nós temos o estado do Pará, que abriga um povo marajoara, fantástico. Diferente dos outros, eles são povos agricultores e ceramistas, eles produzem cerâmica, olha a imagem do potinho de cerâmica que eles produziam. E os arqueólogos datam de 7.000 anos atrás, quando eles começaram a produzir, a desenvolver a agricultura. Bom, a agricultura era importante por quê? Porque eles conseguiam plantar plantas medicinais e administrar essas plantas. Lembra que isso é ciência da época, medicina, né? Eles utilizavam essas plantas para curas, para tratamentos, etc. Eles extraíam corantes, inclusive um corante que eu tenho certeza que todo mundo aqui já experimentou, já comeu numa moqueca capixaba, é o urucum, que é um corante da pré-história brasileira, que foi
que os índios brasileiros conseguiram desenvolver, né, manusear e depois utilizar na culinária, e a mandioca. Lembrar que a mandioca in natura é uma planta brava, ou seja, uma planta que tem veneno, eles conseguiram extrair o veneno, e aí do sumo da mandioca, sem o veneno, eles conseguiam fazer, por exemplo, a nossa farinha, que é uma coisa da nossa culinária, né, brasileira, a tapioca, né, que é também o ícone da nossa culinária. Isso é um conhecimento da pré-história para nós hoje. Outra coisa interessante é pensar na cerâmica, né, que eles precisavam de queimar a cerâmica para fazer o vaso, para poder moldar, para fazer estatuetas, e é o que eles faziam. E eles não só faziam tudo isso, mas eles faziam pinturas, muitas vezes pinturas com cores, com policromadas, etc. As cores principais eram o branco, o vermelho e o preto, e eles também faziam altos e baixos relevos, como eu estou vendo, mostrando aí para vocês na cerâmica ali da imagem. Uma questão interessante sobre a cerâmica é que ainda hoje existe muita gente roubando o sítio arqueológico, saqueando o sítio arqueológico para vender no exterior, porque essas cerâmicas, principalmente as marajoaras, né, que é lá da ilha de Marajó, elas são valiosíssimas no mercado negro, infelizmente, né, gente? Então, a gente tem aí contrabando, não é só contrabando de múmia, de objeto lá no Egito Antigo, não, gente. Aqui no Brasil também existe isso, infelizmente, né, gente? Eles veem isso como valioso. Muito bem, galera. Basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Pra gente saber mais, eu vou passar pra vocês agora uma coisa fantástica. Vocês sabiam que no Brasil você tem um lugar chamado Vale dos Dinossauros? Pois é, gente, existe o Vale dos Dinossauros. O que eu peço pra vocês? Vamos lá na internet, vamos pesquisar, descobrir onde que era esse vale, o que tem nesse vale de importante. E na próxima aula eu vou passar para vocês algumas informações que eu coletei sobre o Vale dos Dinossauros, porque sim, no Brasil tinha dinossauros e isso é fantástico. Espero vocês na próxima aula. Um beijo e até mais!